Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal da Big Jogos. E hoje nós vamos ter um vídeo especial. Hoje vamos aprender a jogar Warhammer na prática, entender as regras, como começar o jogo, como funcionam as fases dos turnos, tudo que você precisa fazer para começar a jogar Warhammer 40k. Antes, só dois recadinhos. Primeiro, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir para vocês curtirem, seguirem o canal, se inscreverem, compartilhar o vídeo com outras pessoas, comentarem, também visitar a loja da Big Jogos, que é graças à loja Big Jogos que nós podemos produzir vídeos com conteúdo sobre o Warhammer 40k e futuramente sobre outros jogos também. Então somente lembrando para quem não sabe, a Big Jogos é uma loja de wargames focada em produtos da Games Workshop, principalmente o Warhammer 40k e Age of Sigmar, também as tintas da Citadel, etc. e produtos associados. Inclusive, temos uma novidade atualmente, que são essas peças de cenários que vocês estão vendo na mesa. Depois eu vou fazer um vídeo completo sobre essas peças de cenário, mas vocês podem ver aqui na mesa que são peças de cenário em MDF. Nós temos também uma venda na Big Jogos. Então, se você curte o conteúdo do canal, curte o Warhammer e quer conhecer e comprar produtos da Games Workshop, o link da Big Jogos vai estar aqui na descrição. E eu convido a todos a participarem, a conhecerem e, inclusive, se tiverem alguma dúvida, entrar em contato. Então, os recados são esses. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as peças de cenário mais de perto, mais detalhadamente, mas hoje vamos começar o nosso vídeo. Bom, para começar, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero lembrar que eu fiz um vídeo antes desse, há uns 2 ou 3 vídeos atrás aqui no canal, onde eu explico tudo que é necessário ter para começar a jogar. Então eu explico que precisa da mesa, precisa do cenário, de dados, etc, etc, etc. Então isso a gente não vai falar nesse vídeo. Se você tem dúvida no que você precisa ter para jogar, dá uma olhadinha no nosso canal, no vídeo onde eu explico tudo que precisa ter para começar a jogar. Então, para começar, vamos considerar que você já viu o vídeo onde eu explico tudo que é preciso para você começar a jogar, tudo que você precisa ter materialmente no jogo, e agora a gente vai entender as regras. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber para começar o jogo é que a gente precisa fazer algumas coisas antes de começar. É preciso ter 2 armies, né, 2 exércitos para você jogar, é um jogo de um jogar contra o outro. Esses exércitos você vai fazer uma lista deles, ambos vão definir qual vai ser a pontuação do jogo. Então, por exemplo, aqui na mesa nós temos 2 exércitos com 500 pontos apenas. Essa mesa é o tamanho oficial, que eu explico também no outro vídeo, e ela é uma mesa para se jogar até 2.000 ou 3.000 pontos, se eu não me engano. Mas vocês podem conferir tudo lá no outro vídeo. E aqui a gente tem 2 exércitos de 500 pontos. Essa é a primeira coisa. Depois que você definiu o seu exército, você fez a lista de pontuação, né? Se você definiu como, por exemplo, aqui 500 pontos, você vai selecionar miniaturas até formar 500 pontos de exército. O seu adversário, a mesma coisa. Com a lista montada, você monta a mesa. Como eu falei no outro vídeo, nós temos explicando detalhadamente o tamanho, as proporções e tudo mais sobre a mesa. Você monta a mesa e coloca peças de cenários de uma maneira que elas fiquem espalhadas. Elas vão ser usadas durante o jogo, né, para as miniaturas poderem se esconder, usar como cover, né, regras do jogo que utilizam o cenário para o jogo, então é importante, linha de visão, etc. Então, Anderson, como é que eu monto a minha mesa? Você vai pegar cenários que você tem, basicamente, e vai colocar na mesa e distribuir eles de uma maneira que faça sentido, que tenha cenários tanto do lado do seu adversário quanto do seu lado. Aqui eu fiz uma divisão bem básica, onde eu coloquei mais ou menos 2 peças de cada lado do cenário, ali dividido nos containers, no lado direito, e essa outra peça maior aqui também. Do lado esquerdo, uma peça maior também, com 2 ou 3 andares, se você contar a parte de cima, 3 andares. Lá no fundo, uma torre. Então, a gente tem mais ou menos 2 peças de cada lado. E no meio, eu coloquei vários containers, como se simulando um acidente, onde os containers caíram e foram cercados. E aí a gente tem um grande cenário, uma grande parte no meio da mesa com o cenário. Eu aconselho em partidas grandes, em mesas grandes como essa, colocar mais cenários. Você não precisa colocar só essa quantidade, mas eu acho que é válido colocar mais. Eu acho que eu coloquei até pouco cenário aí. Cabe mais algumas peças aqui, e aí você vai ajeitando de uma maneira que os 2 lados tenham peças de cenário do seu lado. Bom, depois de montar a lista e montar a mesa, vocês vão definir quem vai ser o atacante e quem vai ser o defensor. Ah, Anderson, para que isso? Isso significa que um vai
avançar e o outro só vai defender? Não. Definir o atacante e o defensor é necessário para vocês dividirem os decks. São os decks de missão, que eu vou falar já já. Então, os decks são divididos em atacante e defensor. Isso não faz nenhuma diferença na jogabilidade do jogo, o você ter ou não que fazer algo, se você é ou não o atacante. É apenas para vocês dividirem os decks de missão e saber quando você for pegar uma carta, se você é o atacante, você vai pegar uma carta das missões do atacante, não vai pegar do defensor. E o defensor a mesma coisa, ele vai pegar as cartas do deck de defensor e não vai pegar nas cartas do deck do atacante. Você vai dividir os baralhos. Ah, Anderson, como é que é a divisão dos baralhos? Também tem no vídeo onde eu expliquei anteriormente o que você precisa. O baralho já vem dividido com cartas de missão, tanto para o atacante quanto para o defensor. Você vai dividir, vai dar um bolo para cada um, e aí você vai separar conforme a escolha que você fez, o atacante e o defensor. Além de dividir as cartas do atacante e do defensor, você vai dividir 3 decks que vêm juntos, que é o deck de deploy, o deck de missão primária e o deck de regras de missão. São 3 decks que você vai usar no início do jogo, depois não vai usar mais. O que é isso? O deck de deploy é um deck onde você tem a divisão da mesa. Esse é o deck de deploy. Você vai embaralhar as cartas, são poucas cartas, e você vai puxar uma delas no início do jogo, antes de começar o jogo. Essa é a que a gente está usando, Hammer and Evil, bom, meu inglês não é muito bom, enfim, que é, vocês podem ver, que é a maneira como foi dividido o cenário. Ele diz para você dividir em 2 partes, o lado do atacante e um lado do defensor. No meio, uma parte sem miniaturas, né, chamam No Man's Land, e ele também dá a divisão dos objetivos. Como vocês podem ver, ali na mesa, a gente tem os objetivos na mesa divididos conforme é explicado aqui na carta. 3 objetivos no meio, um objetivo em cada lado. Os objetivos de cada lado não dá para ver porque elas estão atrás das peças de cenário. Bom, o deck de deploy é esse, tem outras opções, né? Quando você embaralhar, você vai escolher uma, depois você vai guardar ele e não vai usar mais no jogo. Depois de usar o deck de deploy e dividir a mesa, como a gente vê aqui, esses dados aqui e esses dados aqui estão dividindo cada lado da mesa. Desse lado é os Grey Knights, desse lado são os Taus. Você só pode colocar as miniaturas até onde esses dados estão definindo, porque é a regra daquele deploy que a gente viu agora há pouco. Depois disso, você vai pegar o deck de missão primária, que é esse daqui. O deck de missão primária tem as missões que vão valer pontos em todo o jogo. Vocês também vão escolher uma só, vão pegar uma cartinha e virar. Essa cartinha vai ser o deck, vai ser a missão primária que vão valer para os 2 adversários, né, para os 2 jogadores, e ela vai explicar como é feita a pontuação durante o jogo. Toda vez que você fizer o que exige na missão primária, você vai pontuar. E vocês vão guardando a quantidade de pontos que cada um faz, para no final ver quem fez mais pontos e ganhou o jogo. Então essa aqui você retira, assim como o deck de deploy, depois você pega o restante e guarda, porque você não vai usar mais. Em terceiro lugar, nós vamos usar o deck de regras de missão. O deck de regras de missões, ele tem regras que vão valer para essa missão que você escolheu. Por exemplo, essa carta aqui, que diz, nessa missão, toda vez que for feito um avanço, ou seja, quando você se movimenta no jogo, você pode escolher avançar, e aí você joga um D6 para aumentar o seu alcance, né? O quanto você vai se movimentar com a sua unidade. Toda vez que for tirar um 6 nesse avanço, a unidade vai sofrer um dano mortal. Essa regra também, depois que você escolher, você vai colocar e ela vai valer durante toda a partida, para ambos os jogadores, e assim como o deck de missão primária, depois que você tirar, você vai guardar as outras cartas, que você não vai usar ela mais durante o jogo. As regras vão valer para a partida inteira. Bom, depois que a gente dividiu a missão, dividiu os baralhos, determinou a missão, as regras de missão e o deploy, nós vamos fazer o deploy em si, ou seja, nós vamos colocar as miniaturas na mesa. Mas como é que isso é feito? Quando você vai começar a colocar suas miniaturas na mesa, primeiro você tem que respeitar a sua área de deploy, que é essa parte que a gente separou, que vem naquela cartinha de deploy, né, de como colocar as miniaturas, como separar a mesa. Você só vai poder botar o seu exército naquela linha para trás e o adversário também. Cada adversário coloca uma unidade na mesa de cada vez e isso vai se alternando. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, podemos ver que tem alguns Fire Warriors aqui, elas são uma unidade. Ali no fundo nós temos a Ghost Kill, que é uma outra unidade. Aqui no meio a gente tem os Stealth Battle Suits, que são outra unidade. E aqui no fundo, em cima dos containers, nós temos os
Fire Warriors, que são uma outra unidade. Então a gente está vendo aqui que na área dos Taus existem 4 unidades. Vamos supor que o jogador de Tau começou a jogar. Ele escolheu colocar esses Fire Warriors primeiro. Ele colocou os Fire Warriors, a gente passa imediatamente para o adversário que colocou o Rhino. Aí a gente volta para o adversário que está jogando de Tau e ele escolhe mais uma unidade e coloca em jogo, como o Ghost Kill, por exemplo. Ao fazer isso, passa a vez para o outro, que escolhe uma outra unidade dos Grey Knights e põe em jogo, como por exemplo o Nemesis Dread Knight que está aqui. Então você repete essas ações até que todos tenham colocado todas as miniaturas na mesa, respeitando a sua divisão da mesa do deploy. Nesse momento é possível deixar alguma unidade em reserva para entrar depois no jogo. Você pode reservar unidades, ambos podem reservar unidades, no livro tem as regras para isso, e essas unidades não precisam entrar no primeiro turno, elas podem entrar depois. O que é depois? Na fase de movimento do segundo turno. Todas as unidades de reserva entram no segundo turno de jogo. Em seguida, nós vamos definir quem vai ser o primeiro jogador do turno. Então é jogado um dado de 6 faces, cada um joga um dado, quem tirar o número maior é o primeiro a jogar. Bom, até aqui nós estávamos na preparação para o jogo, né? Já fizemos tudo que era necessário para começar o jogo. Agora, nós realmente começamos o jogo. O jogo ele é dividido em 5 rounds de combate. Dentro desses 5 rounds, cada jogador vai jogar uma vez em cada round e ele vai respeitar as regras das fases. Dentro da sua vez, o jogador ele tem que jogar em 5 fases. E quais fases são essas? Primeira fase do jogo, fase de comando. Segunda fase do jogo, fase de movimento. Terceira fase do jogo, fase de tiro. Quarta fase do jogo, fase de carga. E quinta fase do jogo é fase de combate. Como funciona cada uma dessas fases? Na primeira fase, que é a fase de comando, ambos os jogadores recebem um command point, que vocês vão anotar ou guardar um dado para lembrar que você tem aquele ponto. Nessa fase também é fase onde algumas unidades têm habilidades especiais que só funcionam nessa fase de comando. Por exemplo, habilidades para se movimentar, habilidades para fazer coisas fora do turno que deveria, fora da fase que deveria. E outra coisa que é feita na fase de comando é o momento onde o jogador vai pegar suas cartas de objetivo secundário. As cartas de objetivo secundário são separadas, como eu falei, um deck para o atacante e um deck para o defensor. Você vai, depois de embaralhar, selecionar 2 cartas de objetivo secundário e nessas cartas virão objetivos extras, além do objetivo primário, que vem naquela carta que a gente pegou no início do jogo, antes de começar. Toda rodada na fase de comando, cada jogador vai pegar 2 cartas de objetivo secundário. E elas vão dar oportunidade do jogador fazer missões extras e pontuar mais para, no final, poder ganhar do adversário. Ambos os jogadores vão fazer isso na fase de comando, só que cada um faz na sua própria fase. Então, nesse exemplo que estamos falando, vamos supor o jogador de Tau é o primeiro a jogar. Entrou na fase de comando, ele ganha um command point, o adversário ganha um command point, ele não tem nenhuma habilidade, na verdade ele tem um etéreo, o etéreo tem uma habilidade na fase de comando, ele vai fazer e ele vai pegar no deck dele 2 cartas de objetivo secundário e vai guardar com ele para ver se ele vai conseguir fazer durante as outras fases da vez dele. Depois da fase de comando, nós temos a fase de movimento. Na fase de movimento, o jogador define quais unidades dele ele quer que se movimente em qual direção. Lembrando que você precisa olhar cada unidade, pois elas têm movimentações diferentes. Você vai definir se você quer ou não, você não é obrigado a se movimentar com elas, mas é nessa fase que você decide todas que vão se movimentar. E também é nessa fase que você pode escolher se a sua unidade vai fazer o movimento normal, ou se ela vai fazer o movimento normal e vai avançar, que é como se fosse, entre aspas, se ela fosse correr. Ela anda mais, mas isso traz para elas algumas consequências. Ela não pode fazer carga e ela também não pode atirar, a não ser que ela tenha armas específicas que tenham regras para correr e atirar. Nesse momento você vai usar a trena, vai medir a distância, né, que a sua unidade pode se movimentar e vai andar com ela aquele espaço que ela precisa. Se houver um obstáculo, como a gente está vendo aqui, na frente das Stealth Battlesuits tem um container, toda vez que a unidade for andar e tem um objeto como esse na frente, ela pode andar e subir no container. Só que essa subida também conta como parte do movimento. Então ela precisa ter uma quantidade de movimento que permite que ela encoste no container, suba e também
consiga chegar lá em cima, dentro do movimento que ela tem na sua ficha. Nesse caso especificamente não seria necessário, porque a exceção a isso são as unidades que têm habilidade de voo. No caso das Stealth Battlesuits dos TOW, elas têm, então elas ignoram essa parte de subida, é como se elas voassem para cima do container. Eu vou fazer as movimentações de algumas unidades dos TOWs para a gente ver como funciona. Bom, nós vamos fazer na fase de movimento, como exemplo, o movimento das Stealth Battlesuits. Aqui eu tenho a ficha das Stealths. Essa fichinha é uma fichinha padrão. Todas as miniaturas unidades têm fichas como essa, com os status. E aqui, ó, a gente consegue ver que ela tem um movimento de 8. Ou seja, ela pode andar 8 polegadas na fase de movimento. Elas estão ali atrás do container. Eu não vou andar os 8 completo. Aqui é uma régua onde a gente tem até 12 polegadas. Eu vou andar até ela subir no container. Como a gente pode ver aqui no vídeo, para elas subirem, elas só precisam se movimentar 4 polegadas. Você mede da base até onde você quer andar, até onde você quer que a sua miniatura vá. Nesse exemplo daqui, com 4 polegadas, elas já chegam em cima do container, que é onde eu quero que elas cheguem. Então, eu vou fazer esse movimento com elas. Nós movimentamos na fase de movimento as Stealth Battlesuits de onde elas estavam, próximas à linha de deploy, até em cima do container, movimentando 4 polegadas. Vocês lembram que elas têm 8 polegadas de movimentação? Como a gente pode ver aqui no M, elas podem andar até 8. Não quer dizer que eu precise andar todos os 8. Eu posso andar menos, e se eu quiser andar mais, eu posso usar a regra de avançar. Mas não é necessário aqui porque com a metade do movimento delas eu cheguei onde eu queria, que era em cima do container. Para o nosso exemplo, basta movimentar com uma das unidades para vocês entenderem, e isso pode ser feito com qualquer unidade que você tenha na sua vez. Ao final, depois que eu decidi todas as unidades que iam andar e eu andei com todas elas, eu termino a minha fase de movimento. A próxima fase, depois da fase de movimento, é a fase de tiro. Nesse momento do jogo, nós podemos ver que as unidades estão distantes ainda uma das outras. Principalmente quem joga primeiro, normalmente não vai ter alcance com as suas unidades até a unidade do adversário. Como funciona então a fase de tiro? Na vez aqui dos TOWs, eu escolho todas as unidades que estão elegíveis, ou seja, que têm alcance com as suas armas na unidade inimiga, em alguma das unidades inimigas, e eu disparo com todas elas. Assim como o movimento, as fichas também têm quais armas a unidade tem e qual é o alcance que elas têm no jogo. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, nas Stealth Battlesuits, que foram aqui que se movimentaram, elas têm a Buzz Cannon e o Fusion Blaster. São as duas armas que elas têm. E o alcance é 18 em uma e 12 no outro. A gente faz a medição da mesma maneira que a gente mediu para fazer o movimento, e se o alvo estiver dentro do alcance, você pode disparar com as armas no adversário. E aí você usa também essa tabela aqui da própria ficha da unidade, onde você vai ver quantos ataques tem a arma que alcança, quanto você precisa tirar para acertar, nesse caso aqui é o BS, nesse caso específico é 4 ou mais no dado, qual é a força, qual é o AP e qual é o dano. Vamos pegar como exemplo a Buzz Cannon, que tem alcance 18, tem 4 ataques, então você vai rolar 4 dados, D6, vai precisar tirar 4 ou mais em cada um deles para acertar. A arma tem força 5, que vai ser usada para calcular quanto você precisa acertar, ter tirado o dado para dar dano. Ela não tem AP, ou seja, não tem penalidade na armadura do adversário, e se você conseguir acertar, você dá 1 de dano. Depois que você jogar os dados para acertar, fizer todo o processo da rolagem, que é dados para acertar, tentar causar dano, defesa do adversário. No caso aqui, onde você vê a defesa do adversário, é o SV, o save. As Stealth Battlesuits, por exemplo, tem um save de 3 ou mais. Se elas forem atingidas na fase de tiro, elas tentam salvar, evitar esse disparo com 3 ou mais. É como se fosse a armadura dela. Todas as unidades têm esses status em suas fichas. Então, fase de tiro. Seleciona todas as unidades que podem disparar, escolham os alvos que estão dentro do alcance das suas armas, jogam os dados para ver se acerta. Cada tiro que acerta você rola para ver se causa dano, através da comparação de força com o toughness do adversário. Anderson, isso está muito complicado. No livro de regras, que é gratuito, ele tem uma tabelinha onde ele mostra como é muito simples fazer esse cálculo. Tem uma tabelinha básica onde ele mostra quanto você precisa tirar para dar o dano. Depois de você alocar todos os danos em todos os adversários, alvos adversários, e se esses adversários fizer todas as suas jogadas de defesa, você vai definir se alguma das unidades foi destruída durante essa fase de tiros. Se ela foi destruída, ela é retirada da mesa. Depois você disparou com todas as suas unidades, você encerra a sua fase de tiro. Daí nós vamos para a fase de cargas. A fase de cargas é onde uma unidade, onde você pode escolher se uma unidade sua vai para o combate corpo a corpo com a unidade do adversário. Qualquer unidade que esteja a pelo menos 12 polegadas de uma unidade
sua, na sua fase de carga você pode escolher fazer uma carga nela. Você vai rolar 2d6 e você precisa tirar o valor que é a distância entre sua unidade e a unidade adversária. No exemplo em que uma unidade esteja a 10 polegadas de distância, você precisa tirar 10 nos 2d6 juntos para que você conseguisse alcançar ela e dar uma carga. Voltamos aqui à fichinha das miniaturas, da unidade. No caso, exemplo, continuamos com a Stealth Battle Suits. Se a Stealth Battle Suits fizer uma carga, a gente vai usar, em vez de usar as Ranged Weapons, que são as armas à distância, ela vai usar a Melee Weapons para atacar. Elas têm essas Battle Suit Fists. Aí você vai ver da mesma maneira que é o ataque na fase de tiro, ela tem 2 ataques, acerta no 5 ou mais, a força é 4, AP 0 e o dano 1. Então você usa a mesma regra que você utiliza quando você está no ataque à distância, no caso do ataque corpo a corpo. A diferença é que depois que você terminar de fazer os seus ataques corpo a corpo no adversário, se você tiver conseguido fazer a carga, se ele não tiver sido destruído no seu ataque, ele tem o direito de, na sua fase ainda, na sua fase de ataque, ele revidar o ataque. Bom, na verdade, a parte de ataque, onde você rola os dados do ataque, é na fase de combate. Na fase de carga, você só faz as cargas. O que é fazer as cargas? Você seleciona todas as unidades que têm alcance de até 12 polegadas, que você queira que entre em combate físico, vai rolar os 2d6 em cada unidade para ver quem alcança e quem não alcança. Se alguma alcançar, você vai iniciar a fase de combate. Se nenhuma delas alcançar, a fase de carga é a última fase e aí você termina a sua vez. Se você conseguir, você faz o ataque de carga com armas de melee, como eu estava explicando, o adversário revida e aí você termina a fase de combate, termina a sua vez. Nesse exemplo que estamos dando, os Tau jogaram, fizeram o seu primeiro turno e agora nós vamos fazer o primeiro turno dos Grey Knights. Eles vão repetir o mesmo processo que os Taus fizeram. O jogador dos Grey Knights vai seguir o mesmo processo. Ele vai jogar em fases. Ele vai começar com a fase de comando, que é a mesma dos Taus. Na fase de comando, ambos os jogadores também vão ganhar mais um Command Point. Se não tiver usado, vai ter 2. O livro tem regras específicas para o uso de Command Points. Entre as regras básicas você pode rerolar um dado. Se você errar, você gasta um Command Point e você pode rerolar um dado. Qualquer um pode fazer isso. Você também pode usar para fazer uma habilidade chamada Overwatch, que é você disparar no seu adversário na fase dele ainda, e algumas outras coisas. Não é possível explicar tudo aqui agora. Mas no livro de regras você tem os estratagemas. Os estratagemas são habilidades que qualquer um, ambos os lados, podem usar no jogo usando os Command Points. Então eles ajudam bastante a você otimizar um disparo da sua unidade, fazer com que ela ande mais do que ela deveria normalmente, defender, rerolar um dado, enfim, diversas outras coisas. Pontos de comando, eles são muito úteis durante o jogo. Quem consegue usar os pontos de comando com sabedoria tem uma vantagem no jogo. No livro de regras, como eu falei, você tem acesso a todos os estratagemas gerais que são usados por qualquer um dos jogadores, independente do exército que ele esteja jogando, e cada exército tem uma lista de estratagemas próprios, que só aquele exército pode fazer, e isso você encontra no livro, no Codex do seu exército. Se você joga de Tau, por exemplo, o Codex dos Taus vão ter, além dessas fichas que eu mostrei, né, onde tem todas as regras da unidade, regras especiais, os status, ele também vai ter todos os estratagemas que aquela unidade pode fazer. Vamos só dar uma olhada rapidamente, mais uma vez, nas Stealth Battle Suits. Essa fichinha tem no Codex dos Taus. Além de todos os status, ela tem habilidades especiais, War Gears, né, abilities, e ela tem também a pontuação. Lembra que eu falei que você tem que montar uma lista no início? Então, 3 modelos de Stealth Battle Suits, por exemplo, custam 60 pontos no jogo. Você vai montar até alcançar os pontos determinados no jogo. Então isso aqui está no Codex. E aqui a gente pode ver, por exemplo, estratagemas. Existem alguns estratagemas, a folha está incompleta, tem mais opções, que, por exemplo, as Stealth Battle Suits podem utilizar ao custo de Command Points. Quando a gente vê um CP, é um Command Point. O que eu recomendo para você que é iniciante, se você está vendo esse vídeo, você é um iniciante. Para você que é iniciante, quando eu vou jogar com pessoas que nunca jogaram Warhammer e eu vou ensinar as regras, a gente não utiliza os estratagemas. Os estratagemas são, na minha opinião, uma regra um pouco avançada para quem nunca jogou o Warhammer 40k. Então, acho que nas primeiras partidas, eu sugiro que você também não use os estratagemas. Você pode selecionar alguns estratagemas do livro básico, como rerolar o dado, né, que é uma coisa simples, para você poder usar os Command Points e já poder entendendo como é que eles funcionam no jogo, mas você não precisa usar os seus estratagemas específicos, com regras específicas.
específicas de cada exército, porque eu acho que isso é muito confuso para quem nunca jogou o jogo. É uma recomendação. Você pode usar se você quiser, mas eu acho que vale a pena para aprender o jogo, a dinâmica de movimentar, medir, rolar os dados. Eu acho que vale a pena na primeira partida, ou segunda, ou terceira, jogar sem os estratagemas ou usar apenas alguns, para você não ter o command point não ficar totalmente inútil no jogo. Bom, mas voltando à fase de comando dos Grey Knights. Todo mundo ganhou command point, ponto de comando. Se tiver alguma habilidade dos Grey Knights que é usada na fase de comando, é agora que ele usa. E o jogador de Grey Knights também vai retirar 2 cartas do baralho secundário dele. Esse aqui. Eu não mostrei no outro, mas é a mesma coisa, tá, gente? Então, ó, missão secundária. Ele vai pegar 2 aleatórias, né? Ele vai ter embaralhado e vai pegar 2. E aí ele vai olhar essas 2 cartas e ele vai ver 2 objetivos novos, além do objetivo principal que a gente escolheu no início do jogo, onde ele pode fazer pontos, né? Se ele conseguir cumprir a missão secundária naquele turno, ele ganha mais pontos. Então ele vai fazer a mesma coisa na fase de comando, vai ganhar o command point e encerrou a fase de comando. Começa-se então a fase de movimento. Nesse exemplo, na fase de movimento, vamos supor que o jogador de Grey Knights decide movimentar o seu Nemesis Dread Knight, que é esse monstrão aqui do canto. Ele vê a ficha dele e vê que ele também se movimenta a 8. Ele quer chegar perto para atacar os Stealth Battle Suites. Como a gente pode ver, eu coloquei a régua, medi 8 polegadas e eu avancei ele até a posição de 8. E aí ele está mais próximo das unidades do adversário. Depois dele andar com o Dread Knight, o jogador de Grey Knights decide não andar com mais nenhuma das unidades dele. Ele só decidiu andar com o Grey Knights, com o Dread Knight. Ao fazer isso, não quer andar com mais ninguém, ele encerra sua fase de movimento. Agora nós entramos na fase de tiro dos Grey Knights. E eu coloquei ali a trena para vocês verem que agora, por ele ter andado, a arma do Grey Knight, do Dread Knight, tem alcance para disparar nos Stealth Battle Suites, porque a arma dele tem um alcance de 24, que é a extensão que eu coloquei na trena. Inclusive, eu recomendo que vocês usem uma trena, porque aquela régua ali, ela só tem 12 polegadas. Mas ela pode ser usada também, só que a trena é mais prática. Você colocou, mediu a distância, a gente pode ver que eles estão a menos de 24 polegadas. E aí você vai fazer, na fase de tiro, o disparo das armas dele. Vamos ver como funciona. Vamos utilizar essa Heavy Psy Cannon, que é uma arma que tem alcance 24 dele, e ela tem 6 ataques, acerta no 3+. Então, se ela tem 6 ataques, ele vai usar 6 dados. Bom, ele vai utilizar 6 dados, ele precisa tirar 3 ou mais para acertar, porém, ele vai atirar nas Stealth Battle Suites. As Stealth Battle Suites têm uma habilidade chamada Stealth, que fazem com que qualquer adversário que disparem contra elas tenha o -1 para acertar, ou seja, piora 1. Se ele precisa acertar no 3+, por ser as Stealths, ele precisa tirar 4 ou mais. Nesse exemplo, vamos tentar acertar as Stealths com essa arma que tem 6 ataques. Você vai rolar os seus dados e, como vocês podem ver, ele precisava de 4 ou mais, ele acertou 3 vezes. Os outros 2 ele errou. Os outros 3 ele errou. Ele acertou 3 disparos da Heavy Psy Cannon, que tem força 10 e AP-2 e dá 3 de dano. Força 10 é comparado ao Toughness, ao T, que é a resistência das Stealths, que é 4. Ou seja, ela é o dobro. Então ele precisa tirar nesses 3 dados que ele acertou, ele precisa tirar 2 ou mais para que ele consiga ferir as Stealths. Então nesses 3 dados ele precisa tirar 2 ou mais. Nesse exemplo, ele tirou em apenas 1. Aí quer dizer que ele deu apenas 1 de dano, e aí as Stealths vão jogar a sua defesa. Qual é a defesa das Stealths? É 3. Ela vai usar um 3 ou mais para escapar desse dano. Porém, o Heavy Psy Cannon do Nemesis Dread Knight, ele tem AP2. O que isso significa? Que ele piora a defesa em 2, que é uma arma muito difícil de defender. Então, se ele tem 3 e é piorado em 2, quer dizer que a Stealth só escapa desse dano se ela tirar 5 ou mais no dado, em um dado de defesa. Nesse exemplo, ela não conseguiu, ela tirou 1, e aí ela toma o dano da arma do Nemesis Dread Knight, que nesse exemplo aqui causa 3 de dano. Cada Stealth Battle Suite tem apenas 2 de vida, ou seja, uma das Stealths acaba de morrer nesse disparo. Se o Nemesis matou uma das Stealths no disparo, o jogador que joga de tal, ele escolhe uma delas para ser retirada do jogo. Escolhida essa daqui.
Agora só tem 2. Bom, galera, isso foi apenas para vocês terem um exemplo de como funcionam as jogadas de dado no jogo. Então vocês vão acompanhando através da ficha das suas unidades, o que elas podem fazer, o que elas não podem, quanto de dano as armas dão, quanto é para acertar, se tem habilidades que modificam alguma coisa, etc. Tá? Então foi apenas um exemplo. Ao final da fase de tiro, nós vamos para a fase de carga, assim como foi na primeira fase do primeiro jogador. Nesse caso também não há distância de 12 polegadas em nenhuma das unidades adversárias para que você possa declarar uma carga. Então essa fase é pulada e a gente vai para a fase de combate, onde se tivesse alguma unidade em combate, elas se atacariam novamente, uma ataca a outra e a outra revida, mesmo processo. Como não tem essa fase, também é pulada e a gente encerrou o primeiro turno do jogo. Tá bom, Anderson, e agora? O segundo turno é mais difícil do que o primeiro? Não, o segundo turno funciona exatamente como o primeiro turno. Vai se começar o jogador que começou o primeiro turno, no caso dos Taus. Cada jogador vai seguir as fases, fase de comando, vai ganhar os command points, vai utilizar habilidades especiais de unidade na fase de comando, vai pegar 2 cartas de objetivo. E lembrando que durante o jogo vocês vão pegando as cartas de objetivo, todas que você conseguir cumprir, você vai guardando, né, a pontuação, para no final ver quem fez mais pontos. Vai vir a fase de movimento. A única diferença no segundo turno para o primeiro é que na fase de movimento, se você tiver unidades em reserva, elas entram no final do movimento, porque entrar de reserva é um movimento. Então, se você tem uma unidade em reserva, ela entra, mas ela não anda de novo. Onde ela entrou, ela entrou. E aí tem as próprias regras para a entrada dessas unidades, que também estão no livro de regras. E a gente não vai abordar aqui, mas não tem nenhum mistério, tá? É simples. Se for Deep Strike, ela entra em qualquer lugar. Se for reserva, tem as regras para entrar onde ela deve entrar. E aí vão seguir as fases normalmente, cada jogador, né? Fase de movimento, fase de tiro, fase de carga, fase de combate. Vai terminar o jogador, vai começar o outro. Lembrando que sempre que tiver unidades que acertaram e destruíram, a unidade é retirada imediatamente do jogo e o jogo segue. Até que todas as unidades vão chegando muito próximas, vão morrendo, vão pegando objetivos, vão cumprindo missões, vão pontuando. E aí você faz todo esse processo no segundo turno, igual ao primeiro. Ah, Anderson, e no terceiro turno? No terceiro turno você faz exatamente o que você fez no segundo turno, respeitando as fases, seguindo a ordem de cada um. Provavelmente já vai ter menos miniaturas em jogo, o jogo vai estar indo mais rápido, vão ter entrado em combate, etc, já vão ter pontuado. E aí a diferença no terceiro turno é que no final do terceiro turno vocês podem pegar cartas do deck de Gambit, dos decks de objetivos. Tem um deck chamado Gambit. Nessas cartas de Gambit tem objetivos extras para vocês colocarem em jogo. Pode ou não usar, enfim, cada um escolhe a maneira que quer usar esse deck ou não. Então você tem a opção de usar o deck de Gambit para ter mais objetivos, é feita no final do terceiro turno, e aí você pode usar os objetivos dele ao invés de usar os objetivos das missões secundárias, aquelas 2 cartas que você pega na fase de comando. Terminou a terceira fase, vamos para a quarta fase, que acontece exatamente igual à terceira. No final também, se você quiser, pega carta do deck de Gambit, com mais missões extras, e você segue todas as fases, assim como a gente fez nas outras, tá? Lembrando que reservas, unidades em reservas ou Deep Strike, elas só entram na segunda fase, então na terceira não tem mais nada, e nem na quarta, a não ser que se você tem alguma unidade que saia do jogo e depois volte. Tem unidades que fazem isso, mas no geral não é feito mais ingresso de nenhuma unidade no jogo. Daí você entra no quinto turno e adivinha, você faz exatamente o que aconteceu nos outros turnos. Então, galera, parece complicado, mas não é, porque depois que você pega como funciona cada turno, eles ficam apenas se repetindo. O que você vai ter que ter um pouco de atenção, o uso dos estratagemas, por isso que eu sugeri que não se utilize nas primeiras partidas, para você entender a dinâmica do jogo, e as missões, né? Você vai pegar as missões e vai interpretar lá o que tem que fazer no jogo para você ganhar ponto. Vai guardar essa quantidade de pontos e no final vocês vão somar seus pontos, os pontos que você fez durante todo o jogo, o adversário também, vocês vão comparar, quem tiver mais pontos ganha o jogo, ponto, acabou. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu fiz o melhor que eu pude para mostrar e explicar as regras do jogo, não é tão simples de explicar, pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, ou me enganado em alguma coisa, tem algum tempo já que eu não jogo. Com isso que eu estou passando para vocês, eu tenho certeza que vocês conseguem jogar uma partida de Warhammer. Se tiver faltando algum detalhe, que depois você vai ver, o Anderson não falou sobre isso, esse negócio aqui eu não sabia,
sabia que existia porque não estava no vídeo, etc. Pode acontecer, mas o que é importante é você se divertir, né? O jogo é isso, a gente gasta uma boa grana com essas miniaturas, são maravilhosas, o jogo é muito divertido. Então, minha dica é, não se prenda tanto a isso, sabe? Se divirta, né? Eu já falei várias vezes, pega as suas miniaturas, mesmo sem pintar, coloca em jogo para se divertir com seu amigo, reduz as regras se for necessário, usa só parte do deck de missões se você achar que é mais fácil, etc, etc. O importante é se divertir com o jogo, porque, como eu falei, é um jogo caro, né? Então ele precisa valer a pena para você se divertir. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí em alguma coisa em relação ao jogo. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. Peço mais uma vez que curtam os vídeos, compartilhem, que eu vou estar trazendo sempre cada vez mais conteúdo e tentando trazer conteúdos melhores e melhores e melhores para que a gente possa continuar jogando Warhammer, conhecendo, mais pessoas conheçam, porque esse hobby é maravilhoso e a gente precisa de espaço, né, no Brasil para isso, para jogar mais. Então, quanto mais pessoas se interessarem, mais, eu acho que mais espaços de jogo vão ter. Qualquer dúvida, manda para mim, conheçam a Big Jogos, e é isso, até o próximo vídeo.